nós temos estado preocupados a procurar saber o que é que aconteceu. Se foi, enfim, há muitas explicações possíveis, não apenas digamos, a ruptura no cabo. O cabo pode, por exemplo, ter-se soltado. Aquilo é um mecanismo em que os dois, enfim, como acontece em quase todos, estamos a falar de. É muito comum naquele tipo de instalações haver, até porque quando elas foram construídas há 140 anos, nem sequer havia a disponibilidade de mecanismos elétricos, não é? Não foi assim que aquilo começou a funcionar, em que, portanto, aquilo funciona um bocadinho como peso e contrapeso. Portanto, o que sobe ajuda o que, o que desce sobe a outra a Subir subir e e, vice-versa. e vice-versa, portanto, vão se equilibrando e, portanto, há ali, não é apenas a força, a chamada força bruta dos motores Uhum. que aquilo funciona, até porque não poderia funcionar. Imaginar que metal contra metal, uma inclinação daquelas provavelmente derraparia, bastaria qualquer coisa para derrapar, não é? Portanto, estamos a falar de uma situação diferente e que é usada portanto, começou a ser usada até muito antes dos mecanismos dos elétricos, não é? Como nós lhe Uhum. chamamos, em Lisboa. Portanto, em Lisboa, no Porto, e por aí adiante. Há muitas questões que se colocam. A primeira questão é saber o que é que aconteceu realmente. Depois, eh, o que é que se isso tem a ver com manutenção ou tem a ver com erros de operação, porque também é possível, pode ter havido erros de operação, há muitas situações em que há erros humanos, enfim, há muitas questões que se vão levantar e depois perceber se naquilo que levou até aquele acontecimento há responsabilidades de outro tipo, que não sejam meramente técnicas, não é? Uhum. Portanto, ah, do ponto de vista criminal, eu não sou especialista, mas já ouvimos aqui pessoas dizer que, portanto, pode haver, enfim, também responsabilidades, quanto mais não seja de homicídio por negligência. Portanto, no caso de haver, de facto, negligência nos, n- na operação daqueles mecanismos. A operação eu incluo tudo, não é? Uhum. Desde o fabrico até a manutenção, passando pela operação final, não é? Portanto, O manuseamento. um manuseamento. Portanto, há muitas questões aqui que se colocam, há muitas dúvidas. Eu espero que, de facto, nós não nos aconteça aquilo que aconteceu noutras circunstâncias, que é alguma precipitação, e depois, quando se chega ao fim, as consequências até jurídicas não são aquelas que nós desejaríamos. Estou a recordar-me, por exemplo, do desastre de Entre os Rios, onde houve explicações imediatas que levaram até um ministro a achar que se devia demitir, e depois o inquérito percebeu-se que as eventuais responsabilidades até passariam por organismos de outro ministério, e depois, no fim daquilo tudo, o julgamento em si não levou, penso que não levou a condenações, pelo menos aquelas que eram expectáveis para um desastre daquela dimensão. Eu devo dizer que nós em Lisboa até temos pelo menos um antecedente que eu tenho, apesar de ser muito novo, eu tinha 6 anos, temos um antecedente de uma coisa que eu recordo-me de ser miúdo. Eu, quando era miúdo, enfim, quando era cresci não muito longe do Hospital São José, Uhum. e lembro-me de ter, eu tinha 6 anos, lembro-me de haver uma certa agitação em minha casa, numa certa tarde, porque estavam a passar muitas ambulâncias. Foi o dia em que caiu o telheiro, chamemos-lhe assim, o teto do hospital, da estação do Castoré, em Lisboa. Portanto, a maior parte das pessoas não tem memória nenhuma disso. Caiu o teto, morreram 49 pessoas, portanto, um número de mortes até bastante mais elevado, e não caiu assim numa altura de grande, não caiu na altura, caiu à meia da tarde, portanto, nem sequer era no pico Uhum. de tráfego, mas morreram 49 pessoas, e o inquérito permitiu perceber que havia um erro na construção, e a empresa que construiu aquilo foi banida de fazer obras públicas. Portanto, estávamos no tempo do anterior regime, enfim, podemos discutir outras coisas. Na altura foi criticou-se e falou-se do primeiro, enfim, não era primeiro-ministro, era presidente do Conselho, nem sequer ter aparecido, que era Salazar, mas em contrapartida, pelo menos houve consequências do inquérito que foi feito, erros de construção. Aqui não sabemos, vamos ver o que é que acontece, e é importante que isso seja rápido, até porque nós vamos ter eleições autárquicas daqui a mês e meio, portanto faltam praticamente 6 semanas, e o tema pode aparecer na campanha, apesar de neste momento haver muito cuidado da parte dos candidatos Uhum. todos.
no essencial, cuidado, pedem puramente responsabilidades, não se tem ido muito mais longe do que isso, até porque este processo envolve hum, muita gente diferente, não é? Portanto, por exemplo, uma das coisas que se está a E discutir, uma empresa pública sob tutela da Câmara uma também. empresa pública que está agora sob tutela da Câmara, e Uhum, já está há bastante tempo, esteve sob tutela da Câmara com presidentes, com maiorias na Câmara diferentes, uhum, eh, teve antes sob a tutela da administração central, a decisão de passar a manutenção para fora é tomada num momento também de transição de governos, portanto 2011 é quando acaba o governo de Sócrates e começa o governo de Passos Coelho. Eu não sei exatamente quando é que essa decisão foi tomada, pelo que eu percebi foi em 2011. Isso foi tomada por uma administração ainda nomeada pelo governo de Sócrates, ou já foi uma administração nomeada pelo governo que veio a seguir. Portanto, há aqui muitas coisas que as pessoas ainda estão a tentar perceber o que é que se uhum. passou. Há muitas questões que têm a ver com saber se é melhor ou não a manutenção estar dentro da empresa. A própria empresa em si que faz a manutenção, pelo que eu li, é uma empresa que está sediada numa faculdade, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova. Uhum. Portanto, não sei se é uma empresa da faculdade, se é uma empresa que está lá por, enfim, não faço ideia. Portanto, há muitas coisas, muitos pontos de interrogação e a percepção de que é muito importante que estes assuntos sejam esclarecidos. De vez em quando acontecem acidentes graves. Eu estive a ver o que é que acidentes deste tipo mais graves teriam ocorrido, quer dizer, em funiculares ou teleféricos. Uhum. Ou teleféricos. Há um acidente com um funicular muito mais grave, muito grave, 160, 155 mortos. Mas foi, Em Portugal? não, na Áustria, Na Áustria? na Áustria, portanto, na Áustria, mas é uma situação diferente. Uhum. É um funicular que passava na subida, ia num túnel, e a meio do túnel desencadeia-se um fogo e, portanto, as pessoas morrem em circunstâncias. Não é um funicular que cai, é um fogo, também, mas é uma situação também muito grave, não é? Portanto, há situações com também muitos mortos, dezenas de mortos em quedas de teleféricos, Itália sobretudo, mas também em França. Portanto, e tudo isto já neste século. Portanto, coisas relativamente recentes. Acidente com o ascensor da Nazaré, o funicular da Nazaré, mas é em 63 Com e mortos. sim, Sim, houve mais teve incidentes. dois mortos, teve Houve dois mais mortos, incidentes. mas depois esteve 5 anos parado e, portanto, havia ali sempre para quem, como era o caso da minha família, fazia férias naquela zona, aquela ideia quando é que vai voltar a funcionar. Uhum. E recordo muito bem, porque é claro, quando voltou a funcionar, eu era uma criança e, portanto, fazia toda a questão de voltar, não, nunca tinha andado, não é? Tinha ouvido falar que se andava, mas recordo muito bem toda a pedagogia que foi feita em torno da segurança do novo ascensor. Portanto, que era absolutamente seguro. Portanto, houve a preocupação de Há transmitir. um outro acidente sem mortos e sem Sim. feridos no elevador da Bica, Ah, mas em 1914. E uhum. depois teve 9 anos sem funcionar. Pois, E foi este a Câmara de teve Lisboa que impôs Uhum. que a Carris, portanto, que já, enfim, na altura era uma empresa privada, que voltasse a pô-la a funcionar. Mas aparentemente foi um acidente, pelo que eu consegui apurar, na transição do sistema a vapor para elétrico, e portanto foi uma operação e de repente o carro soltou-se, foi por ali abaixo, destruiu. O elevador da Bica tem aquela casa cá em baixo que é onde é o arranque, portanto, Uhum. é diferente dos outros, destruiu essa casa. Houve mais pequenos incidentes pequenos, até o próprio elevador da Bica teve um choque uma vez, como aquilo é um sítio onde também circulam carros, teve uma vez um choque com um carro do lixo. Portanto, quer dizer, são tudo situações, quer dizer, isto é uma tragédia, tem uma dimensão completamente diferente, e portanto temos que seguir isto com Uhum. muita atenção. Até E eu de facto, recordo-me, por exemplo, recordei-me ontem, Uhum. até porque, mais uma vez, olha, eu às vezes lembro-me, podia ter lá estado, porque em, não sei, por 75, salvo erro, 74, Uhum. 75, foi nessa altura, houve um acidente com um carro elétrico, na, portanto, em Lisboa, portanto, um elétrico. Eu estive para tomar esse carro elétrico, portanto, foi de noite, estive para tomar esse carro elétrico no regresso a casa, ele desalvorou pela Alexandre Colana Baixo, e Uhum. portanto, quando chegou cá abaixo, mesmo ao fim, arrastou um carro contra a parede e, portanto, acho que morreram 4 ou 5 pessoas, todas estavam dentro do carro. Foi e aparentemente foi porque tinha havido um problema na linha e o motorista saiu, digamos, o guarda-freio
saiu para resolver o problema na linha e o carro soltou-se, o carro elétrico soltou-se, estava vazio, ou quase vazio, porque isto era já noite, e houve esse acidente. Portanto, às vezes as razões dos acidentes têm que ser avaliadas, perceber o que se passou. Isto tem consequências pode ter consequências para Lisboa. De facto, há uma pressão Era muito isso que eu maior. ia dizer, porque há uma dimensão, enfim, nova em relação Sim, a este acidente. quer dizer, Em nós vamos contraponto ter... com os que enunciaste aqui, que é o facto de ser um meio de ícone. transporte muito, é um ícone de Lisboa e é um muito ícone de procurado Lisboa, é muito pelos turistas. procurado, muito procurado. Estamos a falar, e há bocado me fiz, não sei se os números são exatamente esses, mas é passado de 100 mil, fazer 100 mil viagens, 100 mil, quase 100 mil passageiros por ano para 3 milhões. Portanto, aquilo está sempre cheio, sempre cheio. O Observador nasceu no Bairro Alto, não muito longe daquele local, e portanto eu fiz subir. Eu habitualmente não ia não ia no elevador, preferia fazer aquilo a pé, para baixo e para cima. É mais simples para cima do que para baixo. Não, depende da A perspectiva. inclinação, ai desculpa, quando aquilo está molhado, descer é complicado. Sim, quando está molhado de descer é complicado. Eu, aliás, quando era miúdo, Não há basalto que valha. quando era miúdo, às vezes fazia uma coisa que era quase correr, que era agarrava-me àquilo e aquilo puxava-me para cima, não é? Portanto, era miúdo, não é? Portanto, não, era adolescente. Foi uma coisa que depois não voltei a fazer. Portanto, é uma coisa que não tem, mas o problema é que ele não tem apenas a ver com a memória dos lisboetas, pessoas como eu que nasceram e cresceram em Lisboa, tem neste momento a ver com a memória de muitas das pessoas que cá vieram, e isso percebe-se. Depois tem, sim, aparentemente há 10 nacionalidades entre as vítimas, pelo menos, não sabemos ainda o que é que se passa com as identidades daqueles que morreram. Para já sabe-se que são 4 portugueses, 2 espanhóis. Os feridos. Os feridos. Os feridos. 4 portugueses, 2 espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Portanto, isso torna o tema também notícia em todo. Quer dizer, nós sabemos que quando morre um português num sítio qualquer é notícia em Portugal. Isso torna o tema notícia, e para a maior parte dos visitantes da cidade de Lisboa, quer dizer, aquele é o centro da cidade, é o coração de Lisboa, as pessoas conhecem aquilo, podem não ter utilizado, até porque muitas vezes nos últimos tempos havia sempre filas à espera para poder entrar. Portanto, eu acho que nós vamos ter que, por todas as razões, inclusive pelas razões básicas de segurança, ter muito rapidamente respostas, e também perceber porque é que ontem boa parte das entidades que tinham que estar lá rapidamente estiveram. Portanto, talvez porventura os bombeiros que puseram-se lá em 3 minutos é capaz de ser o melhor exemplo, mas tudo o resto, os serviços funcionaram bem. Houve pessoas que não estavam de serviço, designadamente dos hospitais, que se apresentaram para ajudar, o que não é nada de extraordinário. Isto é uma coisa, quer dizer, eu digo pouco extraordinário, né? Nós somos jornalistas e sabemos que muitas vezes, quando há acontecimentos destes, quem está de folga ou quem já deixou de trabalhar telefona a saber se é preciso e aparece. Há uma generosidade muito portuguesa. Há uma coisa que tem muito a ver com os desafios profissionais também, e uma generosidade pessoal que tem muito a ver com estes momentos. Portanto, não fico assim de dizer, ai, que milagre, não acho que seja milagre, acho que pode acontecer. Agora, nós percebemos que há pelo menos uma entidade pública que não tinha pessoas prontas para estar no local para lá ir. Não sei se fez falta ou se não fez falta de lá estar ontem à noite. E não sei como é que aquela entidade pública chegou àquele ponto de falta de pessoas. E já agora, até porque vamos passar a palavra aqui ao Edgar, que vai falar um pouco sobre isso. Há um concurso público que ficou parado e que tem a ver com manutenção. Enfim, não ficou sem manutenção porque, entretanto, foi feito um novo contrato de prolongamento do concurso anterior, mas eu às vezes interrogo-me se, quer dizer, nas circunstâncias, com regras diferentes, se num caso daqueles, de repente as propostas são todas com preços mais elevados, se uma autonomia de gestão diferente não teria permitido dizer, isto é tão importante que o melhor é pagar mais, em vez de fazer um concurso novo, que é uma coisa às vezes um inferno. Portanto, mas isso tem a ver muito com as regras regras públicas, que não são só portuguesas, são europeias, e que muitas vezes complicam mais a vida do que ajudam.